Esqueça tudo o que você sabe sobre a estabilidade do chão que pisa. Enquanto você me ouve, uma fenda invisível está rasgando o céu do Brasil. O motor do planeta parou de girar como deveria. E o escudo que nos protege da radiação solar está cedendo exatamente aqui, em cima da sua casa. GPS falha em Guarulhos, auroras estranhas iluminam Copacabana e baleias começam a perder o norte no litoral do Nordeste. Tudo isso baseado em dados reais de 2023, que quase ninguém conectou com o seu cotidiano desse jeito. Fica até o fim, porque o mais inquietante é que isso ainda não é a parte mais estranha dessa história. Lá no fundo, ondas sísmicas registraram algo que parecia impossível. O núcleo interno, uma bola de ferro do tamanho de Plutão, mudou seu ritmo em relação à superfície. Esse motor alimenta o nosso campo magnético, a barreira invisível que nos protege da fúria do Sol. Quando ele hesita, o escudo que envolve o planeta começa a oscilar e já existe uma fenda gigantesca nessa proteção. Nós estamos expostos. O Brasil virou o ponto cego da Terra diante da fúria do Sol. A crosta onde a gente caminha, que parece tão sólida, é só uma casca fina de ovo. Logo abaixo, um manto, uma camada de rocha quente que se move lentamente ao longo de milhões de anos. Mais fundo ainda, existe um oceano de ferro líquido a cerca de 6.000 graus, mais quente do que a superfície do Sol. É nesse oceano que o núcleo interno gira, preso pela pressão extrema, criando correntes elétricas gigantescas. São essas correntes que formam a nossa proteção planetária. Basicamente, a humanidade inteira está flutuando sobre o motor quebrado. Em termos simples, aquilo que segurava a maior parte das partículas solares está enfraquecendo. E o pior é que essa fraqueza tem um endereço fixo bem em cima do nosso território. Mas isso ainda é só o pano de fundo. A parte realmente perigosa começa quando o tempo em si entra na conta. Não é à toa que muita gente anda com a sensação de que os dias estão passando mais rápido. O tempo está quebrando. E não é uma metáfora, é física, pura e assustadora. Quando o núcleo freia, a superfície da Terra compensa essa mudança em milissegundos na duração do dia. Sabe aquela sensação de que o dia já não parece ter 24 horas inteiras? Você não está louco. O planeta está fisicamente ajustando o próprio ritmo. E o seu relógio biológico sente o que a física já confirmou. O GPS precisa de precisão atômica para calcular exatamente onde você está. Agora imagina um avião saindo de Guarulhos e vendo no sistema um erro de 5 quilômetros na pista de pouso. Essa é a primeira consequência prática. A nossa navegação moderna começa a falhar sem fazer barulho. Você confiaria sua vida a um sistema que está sendo sabotado pelo próprio núcleo da Terra? Pilotos em todo o Atlântico Sul já estão silenciosamente fazendo essa pergunta. Enquanto isso, um satélite cruza o céu sobre Minas Gerais e lá no centro de controle, os monitores entram em alerta vermelho. A ionosfera, uma camada alta da atmosfera que interage com ondas de rádio, começa a distorcer sinais como se fosse um rádio antigo fora de sintonia. Navios no Atlântico Sul passam a navegar com muito menos referência magnética confiável. Transformadores elétricos, que já queimaram em tempestades solares fracas no passado, se tornam ainda mais vulneráveis. E o sinal mais evidente de que algo grande está mudando aparece quando o céu troca de cor em lugares onde isso não deveria acontecer. Imagine auroras boreais iluminando a praia de Copacabana à meia-noite, no Brasil. Luzes dançando sobre Brasília em pleno carnaval, como se o céu tivesse virado uma tela de cinema. Parece o tipo de cena perfeita para um vídeo viral nas redes sociais. Mas na prática, é o nosso escudo falhando onde ele deveria ser mais forte. Se você já viu algo parecido só em filmes, aqui vem a parte em que a realidade começa a ficar pior do que a ficção. A anomalia magnética que fica sobre o Brasil deixa o campo magnético até 3 vezes mais fraco nessa região. Isso faz com que a maior vulnerabilidade do planeta fique exatamente onde você vive. Eu já te mostrei como Marte virou um deserto morto quando seu escudo falhou. O que ninguém te conta é que os sinais que vemos hoje no Nordeste, no Pantanal, são os mesmos ecos do fim que Marte registrou bilhões de anos atrás. Ele já teve atmosfera mais densa, mas perdeu grande parte do seu campo magnético muito tempo atrás. Sem escudo, o vento solar começou a lixar a atmosfera aos poucos, até sobrar
basicamente um deserto frio e seco. Nós temos o mesmo tipo de núcleo que Marte teve. O nosso ainda funciona, mas a pergunta que assusta é: por quanto tempo, principalmente, se já vemos sinais de mudança? Transformadores elétricos aqui na Terra já falharam durante eventos solares moderados. Com o escudo magnético enfraquecido, um único evento mais forte é capaz de causar apagões em cascata em várias cidades ao mesmo tempo. E isso ainda é antes da parte mais perturbadora, quando o próprio planeta começa a mexer com o instinto dos seres vivos. Enquanto isso, a natureza dá seus próprios sinais de que o planeta está desalinhado. Baleias aparecem encalhadas em praias do Nordeste sem um motivo óbvio. Bandos de pássaros migratórios são vistos voando em círculos, desorientados, sobre o Pantanal. Tartarugas marinhas começam a surgir quilômetros fora das rotas de desova que sempre usaram. Esses animais têm um sentido chamado magnetorrecepção, uma espécie de bússola interna que lê as linhas do campo magnético da Terra. Quando esse campo começa a oscilar de forma estranha, essa bússola natural fica confusa. É como se o GPS biológico deles estivesse sendo sabotado pelo próprio planeta. A natureza sente a mudança antes dos nossos instrumentos confirmarem. E, se os animais já estão perdidos, imagine o que isso significa para uma civilização que depende de satélites e eletrônicos para tudo. Esse núcleo, porém, não só protege, ele também aquece o planeta de dentro para fora. Plumas de magma sobem, pressionando as placas tectônicas como dedos gigantes, empurrando por baixo. Regiões do Brasil consideradas de baixo risco sísmico começam a registrar pequenos tremores, sem explicação óbvia. É como se o chão estivesse limpando a garganta antes de falar mais alto. E essa voz que ainda não escutamos pode ser o próximo capítulo da história que ninguém quer enfrentar. E os dados de satélites e de agências como a NASA mostram que boa parte dessa instabilidade nasce justamente na região do Atlântico Sul. Embaixo da nossa casa, se a gente junta todas essas peças, o quadro fica mais claro. O Brasil não está apenas no caminho dessa transformação. Nós nos tornamos o epicentro da próxima grande reorganização dos polos magnéticos globais. Enquanto outros países observam tudo à distância, através de gráficos e mapas, nós vivemos esse laboratório em tempo real. Satélites mapeiam essa mudança continuamente, mas poucas pessoas ligam isso à própria vida, ao próprio dia a dia. O mapa do mundo que você conhece pode se reorganizar mais rápido do que qualquer um está preparado para admitir. A escola ensinou para muita gente que a Terra é uma rocha estável, previsível, que gira sempre igual e não muda muito. Na realidade, esse núcleo lá embaixo já inverteu o campo magnético centenas de vezes ao longo da história do planeta. A última inversão completa aconteceu quando humanos ainda viviam em cavernas, muito antes da escrita, da tecnologia, da internet. Nos últimos 150 anos, medimos uma perda de cerca de 10% na força desse campo. Somos a primeira geração capaz de acompanhar esse processo com instrumentos sofisticados e, ao mesmo tempo, incapaz de interferir nele. Quando você junta todos os sinais, a imagem é difícil de ignorar. Um motor planetário hesitando, uma proteção rasgada exatamente sobre o Rio de Janeiro, navegação falhando em Guarulhos, auroras anormais colorindo o céu de Copacabana, baleias desorientadas no Nordeste e tremores misteriosos no interior. E tudo isso acontece antes mesmo de sabermos qual vai ser o próximo grande passo desse planeta em recalibração. A Terra não é uma rocha parada, flutuando passivamente no vazio. Ela é um sistema vivo, em permanente ajuste interno, e nós estamos aqui bem no meio dessa fase de recalibração. A recalibração começou. O Brasil é o marco zero. Agora que você sabe disso, você ainda consegue olhar para o céu e ver apenas nuvens? Ou você já consegue enxergar a proteção rasgando por trás de cada dia aparentemente normal? Se esse vídeo mexeu com a forma como você vê o mundo ao seu redor, deixa o like agora mesmo. Se você quer que eu traga mais atualizações sobre essa fenda magnética no Brasil, deixa o like. É assim que eu sei que esse assunto é importante para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história. No comentário fixado, você encontra o link do e-book Mistérios Proibidos do Universo.
perfeito para quem quer mergulhar ainda mais fundo nesses fenômenos cósmicos. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Coração de ferro nele. A gente desce camada por camada até o abismo que pulsa debaixo dos seus pés. E você entende de vez como funciona o motor que mantém o nosso planeta vivo.